O ser humano é livre ou não? Esta é uma questão que tenta ser respondida desde a Grécia Antiga e confesso que até hoje não se chegou a uma resposta única. O que nós faremos aqui é te fornecer informações, te fornecer reflexões para que assim você defina o que você acredita ser liberdade e aplique à sua vida se assim desejar. Primeiramente, nós devemos estabelecer aqui um breve conceito do que seria liberdade. Reforço que esta não é a única abordagem. Quando falamos em liberdade, há diversos autores, diversos filósofos que trarão perspectivas completamente diferentes da que eu vou trazer aqui. Mas eu acredito que esta é uma das mais genéricas e mais adequadas para se chegar a uma conclusão. Bom, ser livre seria você dar causa a si mesmo. Você dizer que é livre hoje quer dizer que você está ignorando todas as causalidades que fizeram você se constituir. O que eu quero dizer com causalidades? Por exemplo, para você existir hoje, sua mãe e seu pai tiveram que se relacionar sexualmente. Após o seu nascimento, claro que no período de gestação houveram diversos fatores que sim interferem no ser que você é hoje, mas após o seu nascimento, você entrou em contato com determinado ambiente, com determinadas pessoas, com determinados alimentos, determinados estímulos. Eu vou usar essa palavra como uma palavra genérica. A partir disso, você se constituiu na pessoa que você é hoje. Ou seja, você é o produto de diversas causalidades que aconteceram no mundo. Logo, você se considera um ser livre, tendo em vista que ações anteriores a você lhe constituíram? O que eu quero dizer aqui é que a sua liberdade estaria condicionada a você poder dar causa a si, o que nós sabemos que não é uma faculdade humana. Neste sentido, nós podemos inclusive entender o conceito de Deus em Spinoza, que é o que deu causa a si mesmo. Porém, essa não é a temática que nós vamos tratar aqui. Eu queria meramente introduzir um conceito de liberdade, dizendo que você não é você porque simplesmente decidiu ser assim, e sim porque foi resultado de diversas questões que ocorreram anteriormente à sua existência. E eu falo existência num sentido reflexivo, pois você hoje não é o mesmo de ontem. Para ilustrar o debate sobre a liberdade, vou utilizar aqui a mitologia grega no conto de Prometeu e Epimeteu. Bom, conta a mitologia que Zeus estava entediado e resolveu delegar a Prometeu e a Epimeteu a criação de alguns seres. Epimeteu ficou responsável pela criação dos animais e forneceu todas as essências, se assim podemos chamar, a eles, ou seja, a barbatana ao tubarão, a juba ao leão, enfim. Enquanto Prometeu ficou sem essência para distribuir ao ser humano e resolveu lhe fornecer a astúcia. O que deixou Zeus irado, mas enfim, eu não vou continuar o conto mitológico aqui porque a ideia era esta, dizer que os animais tiveram essências, como eu usei o exemplo da barbatana ao tubarão, e o ser humano teve a astúcia. O que nós queremos dizer com astúcia? Nós queremos dizer que o ser humano transcende a sua natureza. Como diria Rousseau, em que o gato é o gato. O gato tem instinto de gato. O pombo é o pombo, tem instinto de pombo. Ele usa esta metáfora do gato e do pombo. Enquanto o ser humano não. O ser humano pode transcender a sua natureza. O ser humano ele vai além da natureza. O que ele, de certa forma, chama de vontade. Traduzindo esta ideia, é que o ser humano ele não é escravo da sua natureza. Ele sim possui uma natureza, ele sim possui um instinto, mas ele não é escravo deste. Ele tem a capacidade moral, ele tem a astúcia de ir contra ou até além desta natureza. Mas eu ainda não disse se isso é liberdade. Nós ainda não chegamos a uma definição e a um consenso de que o ser humano é livre simplesmente por ir além da sua natureza. Muito pelo contrário, eu acabei de falar que o ser humano sim possui instinto. E aqui é muito importante que você analise 3 vieses. O viés evolucionista biológico, o viés social e o viés psicanalítico. Para o viés biológico evolucionista, o ser humano de fato não é livre. Porque se você é resultado da sua genética, esta genética de certa forma é uma causalidade de você ser como é.
Logo, você não seria livre porque o seu DNA, enfim, suas conexões nervosas, as sinapses cerebrais, elas são o que determinam você. Logo, você é refém desta genética. Já o viés sociológico informa também que você não é livre, pois você agirá de maneira X ou de maneira Y a depender de onde ocorrem as suas interações sociais. Por exemplo, você acredita ser livre, é criado uma sensação fictícia de liberdade, mas de fato você não é, você está agindo de maneira diversa ao que gostaria ou até de maneira diversa ao que você é. E aqui entramos em um debate extremamente complexo dentro da sociologia, pois quem define o que é aceito na sociedade? Quem está definindo aqui o que é considerado uma atitude moral, uma atitude justa ou algo belo? E vou usar como exemplo aqui a ditadura da beleza. Note que o padrão de beleza do Brasil é diverso do padrão africano, que é diverso do padrão asiático. Portanto, o que define este estereótipo belo é sim a cultura. A cultura relacionada à classe dominante, e eu não falo classe dominante no mero aspecto econômico. Mas você verifica que determinada pessoa quer, de certa forma, se enquadrar aquele estereótipo de beleza que é definido por, entre aspas, uma classe detentora da legitimidade de dizer o que é belo e o que não é belo. Calma, isso não quer dizer que você tem que ir totalmente contra e não procurar se cuidar. Não, calma, não é isso que eu estou falando. Eu estou simplesmente usando como exemplo para você entender que esse conceito de beleza que você tem não é um conceito meramente biológico seu, e sim um conceito cultural constituído por outras pessoas, outras organizações. Mas isso você pode trazer para o meio acadêmico, por exemplo, quando irão definir para qual área será destinada uma verba de pesquisa científica. Você acha que será para a área de interesse estatal, empresarial, corporativa, ou será para uma área em que um aluno simplesmente gostaria de se aperfeiçoar? O que eu quero dizer aqui é que, socialmente falando, você não é plenamente livre. Óbvio que há momentos em que você sim pode exercer a sua liberdade e se dar ao luxo de ser quem você é. Porém, na grande maioria das vezes, você sim está sendo coibido, coagido, vigiado por uma determinação social. E assim funciona para todos nós. Não encare isso como algo meramente negativo. Diversas questões como padrões éticos e morais são extremamente positivos na sociedade em que vivemos. Ou seja, você não pode interpretar como se fosse algo meramente ruim, e sim entender como ele é. Outro aspecto extremamente interessante é o aspecto psicanalítico. Para a psicanálise, o seu inconsciente determina as diversas questões que interferem na sua vida. E você sequer tem consciência disso, pois é inconsciente. E calma, eu falo inconsciente no conceito freudiano. Se um neurocientista lhe falar em inconsciente, ele está falando algo completamente diferente do que um psicanalista lhe falando em inconsciente. Mas, usando, como eu já comentei, o conceito de inconsciente freudiano, você é refém de diversas questões que não são de sua ciência. É aquela famosa frase de que o eu não é senhor em sua própria morada. Bom, a questão seria você transformar o máximo de questões inconscientes em questões conscientes. Aí, o objetivo, de certa forma, da psicanálise. Mas, voltando ao tema de liberdade, você observa que se seu inconsciente determina diversas questões referentes a você, logo, você é refém também do seu inconsciente e assim não é um ser livre. Repare que toda essa discussão está ligada a o que é liberdade para você. Você não pode tentar dizer se o ser humano é livre ou não, sem ao menos entender o que é liberdade para você. Agora, uma coisa eu posso lhe assegurar: liberdade plena e restrita como um ser supra-humano? Não, isso não ocorre. E para finalizar o vídeo, eu vou usar aqui o existencialismo, como falar em liberdade sem falar do existencialismo na figura de Jean-Paul Sartre. A existência precede a essência. Quem nunca escutou falar esta frase do existencialismo? O que ela quer dizer é que você primeiro existe. Você existe no mundo, para depois você buscar uma essência. Por exemplo, a caneta, ela possui a sua essência de escrever anteriormente à sua existência. Ela foi projetada para escrever. O papel, ele possui a sua essência antes da existência. Ele foi projetado para receber a escrita da caneta. O ser humano não. Você nasceu por quê? Qual foi o projeto que lhe constituiu?
Repare que você não tem a resposta para isso. Essa pergunta, inclusive, se liga àquela outra pergunta famosíssima: qual é o sentido da vida? Mas, no existencialismo, somos livres. Somos livres para viver. E esta liberdade de escolha nos gera angústia. E essa angústia é o peso da liberdade. É por isso que tentamos sempre ser algo. Tentamos nos colocar rótulos para reduzir a nossa angústia. É como se a identidade fosse uma exigência social, onde nós devemos preenchê-las para suportarmos este peso angustiante da liberdade. Mas você pode me dizer: Mateus, eu já fiquei angustiado porque eu não tinha escolhas, porque eu não tinha esse poder de opção, eu não tinha controle sobre determinada situação, e isso me angustiou. E eu lhe entendo, porque eu mesmo, ao estudar o existencialismo, realizei esses questionamentos. Note que o existencialismo trouxe um conceito de liberdade dentro do escopo do indivíduo. Ele não analisou os vieses amplos, como nós conversamos antes, o viés biológico, o viés social, o viés psicanalítico. Eu não trago aqui a resposta para te falar se você é livre ou se você não é livre. Na verdade, você precisa definir qual é o seu conceito de liberdade, o que você julga ser alguém livre. E, posteriormente, você fará a sua própria análise sobre o mundo. Como eu já comentei, aqui é um ambiente de construção de ideias, de debates. Nós não podemos ter preguiça de construir esses questionamentos, mesmo que eles não tenham uma resposta aparente ou tão simplificada. Mas eu posso te falar o que eu mesmo utilizei para responder essa questão, pelo menos até então, porque eu continuo a buscar respostas alternativas. Se nós formos analisar em um sentido amplo, o ser humano não é livre. Porque, como eu já comentei, você não determinou a sua genética, você não determinou o seu ambiente, ao menos na época da infância. Você, sim, é refém de uma série de fatos que aconteceram antes. Inclusive, eu aconselho você a assistir o vídeo O que é uma sociedade justa, porque nós comentamos como é esta relação de ser refém de determinado ambiente num contexto socioeconômico. Portanto, pelo menos para minha definição, liberdade plena, não. O ser humano não possui. Mas, em que pese o ser humano não possuir liberdade plena, ele possui o privilégio de poder refletir sobre o futuro e poder saborear, presenciar o presente. Para mim, aceitar que determinadas questões eu não sei a resposta e muito provavelmente nunca saberei, serviu de conforto. Conforto para que eu entenda que, apesar de participar de um pequeno fragmento do mundo, eu posso sim ter uma existência maravilhosa e uma existência que melhore este mundo. É por isso que eu faço esses vídeos, por exemplo. Então, para mim, o conforto foi sim buscar respostas em outras questões que eu sei e entender que diversas outras eu não saberei e aceitar. Aceitar isso, não como uma forma de menosprezo do conhecimento, não como uma forma de comodismo, mas como uma forma de humildade. A partir do momento em que você reconhece que diversas questões não são do seu conhecimento, você está num processo evolutivo. Evolutivo para aprender outras. E assim se tornar um ser humano mais sábio. Não ser um mero cumpridor de metas empresariais, em que pese isso seja bastante importante no mundo moderno. Mas sim um ser que raciocina, que usa essa capacidade, esse privilégio de ter uma consciência. Isso para mim serviu como resposta a esse questionamento da liberdade. Não me preocupei mais em tentar definir se sou ou não livre, como se fosse um código binário, e sim saborear o presente. Assim, você querer se rotular livre ou não, pouca serventia possui. O que importa é que, com esta liberdade, entre aspas, que você possui, o que você faz.